Bem-vindas e bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num período bem turbulento da história europeia, sabe? As perseguições religiosas na Boêmia. A gente vai usar como guia os relatos do Livro dos Mártires. O foco aqui é entender aquele choque, né? Entre a busca por liberdade religiosa, novas ideias e o poder estabelecido da época. Exato. É um capítulo, assim, intenso mesmo. A gente vai ver o confronto entre teologias novas, o desejo por autonomia religiosa e a reação, muitas vezes violenta, né, das estruturas de poder. E a nossa tarefa é desvendar as histórias de figuras como John Hus, Jerônimo de Praga, entender também a resistência armada dos Isca e, claro, testemunhar a fé de tanta gente diante de uma brutalidade, nossa. Pois é. E o contexto da Boêmia é fundamental para a gente entender as raízes da reforma protestante que viria depois. Bom, então vamos começar? A fonte, o Livro dos Mártires, diz que essa tensão não era de agora, né? Lá em 997, os boêmios já buscavam, assim, um alívio da severidade papal. É verdade. E conseguiram umas coisas importantes, viu? Tipo, usar a própria língua nos cultos, receber o vinho na comunhão. Sim. E essas concessões, elas são bem significativas. Mostram que já existia ali uma identidade religiosa boêmia com alguma autonomia, sabe? E uma tensão antiga com Roma. Mas não durava muito, né? Não. Como a fonte aponta, essas disputas sempre voltavam. Os papas tentavam impor mais controle e os boêmios defendiam suas práticas. É interessante ver como essa dinâmica durou séculos, né? Total. E a coisa piorou. Em 1375, teve um pedido para o rei Carlos, pediram concílio para reformar abusos na igreja. A resposta do Papa foi dura. Duríssima. Basicamente mandou o rei castigar os hereges. E o rei, talvez para manter a paz com Roma, o que aconteceu? Exilou os próprios súditos que fizeram o pedido. Nossa. Isso mostra bem a rede de poder, né? O rei local pressionado pelo Papa, agindo contra o seu povo. Isso criou um ressentimento, assim, que preparou o terreno para conflitos maiores, especialmente quando as ideias do Wycliffe chegaram lá. E aí que entra o John Hus, né? Nasceu mais ou menos em 1380, estudou em Praga, virou pastor, reitor da universidade, uma figura importante. Muito importante. E ele abraçou as doutrinas do Wycliffe. Começou a pregar com muito fervor contra os abusos do clero, a riqueza, a autoridade excessiva do papado. E as ideias do Wycliffe pegaram fogo lá, né? Pegaram. Hus e o Jerônimo de Praga se tornaram os grandes porta-vozes. E o curioso é que, quando o arcebispo tentou queimar os livros do Wycliffe... Deu o efeito contrário. Exato. Só aumentou a curiosidade e fez as ideias circularem ainda mais. E o Hus não se intimidou, desafiou o arcebispo, foi chamado para ir a Roma, mas pediu dispensa e teve apoio do rei, da rainha, da nobreza. Isso mostra o prestígio dele, né? Com certeza. Mas mesmo assim foi declarado contumaz, basicamente um rebelde para a igreja. Foi excomungado. Mas o que me chama a atenção na fonte é que ele não parou. Ele apelou, primeiro para um futuro concílio. Isso. E mesmo expulso de Praga, continuou pregando, escrevendo lá da cidade natal dele, Russanites. E essa estratégia dele é o ponto-chave. Apelar primeiro a um concílio e depois, como a gente vai ver, direto a Cristo. Isso era desafiar a autoridade papal na raiz, sabe? Totalmente. Os escritos dele viraram ferramentas poderosas, não só de teologia, mas de mobilização. Levou a reforma para fora da universidade. Eliminava a base da autoridade da igreja medieval. Aí, em 1414, ele foi chamado para o Concílio de Constança e, para garantir que ele fosse, deram um salvo-conduto do imperador Sigismundo, uma promessa de segurança para ir e voltar. E a viagem dele, segundo a fonte, foi quase triunfal. Multidões aclamando ele pelo caminho. Ele mesmo ficou surpreso com o apoio fora da Boêmia. Pois é, mas chegando lá... Chegando lá, a história foi outra. Apesar do salvo-conduto do imperador, ele foi preso, quase que imediatamente. Mas e a promessa do imperador? Então, o Papa da época disse que não tinha dado salvo-conduto nenhum e que não estava obrigado pelo do imperador.
Uma demonstração de força, né? E talvez já mostrasse que a intenção era condenar o Hus de qualquer jeito. Que situação! E durante a prisão dele, o concílio ainda condenou Wycliffe e mandou queimar os ossos dele. Sim, e quando o Hus finalmente foi a julgamento, eram dezenas de acusações, baseadas nos escritos dele. Ele se defendeu firme e chegou a apelar direto a Cristo como juiz supremo, acima do concílio, acima do Papa. Nossa, isso devia ser chocante para a época. Radical, totalmente radical. Ele estava dizendo na prática que a consciência individual, guiada pela Bíblia, valia mais que toda a estrutura da igreja. Para o concílio, claro, isso era heresia pura, rebeldia. Foi recebido com zombaria. E a condenação veio. Seguiu aquela cerimônia de degradação, né? Tiraram as roupas de padre, colocaram aquela mitra de papel com demônios, líder de hereges. Uma humilhação pública terrível. Mas a fonte destaca a calma dele. Teria dito algo como: "Meu Senhor Jesus usou espinhos por mim, por que eu não usaria esta coroa leve?" E quando o bispo o entregou ao demônio, ele olhou para o céu e entregou o espírito a Cristo. Impressionante a firmeza dele. Muito. Amarrado na fogueira, ainda recusou uma última chance de se retratar, disse que ia selar com o sangue o que ensinou, e é aí que atribuem a ele aquela profecia, né? Do ganso us em boêmio, que seria assado, mas que um cisne, talvez Lutero, viria depois e não seria silenciado. Essa profecia é famosa, realmente. E ele morreu cantando hinos enquanto o fogo queimava. As cinzas foram jogadas no rio Reno para tentar apagar a memória. Mas o efeito foi o contrário, né? A execução dele em 1415, vista como traição do salvo-conduto, como injustiça, transformou ele num mártir poderosíssimo. O exemplo dele galvanizou o movimento na Boêmia, inspirou outros na Europa. O concílio, tentando apagar a chama, acabou espalhando as brasas. E a história não para aí. Tem o Jerônimo de Praga, amigo, colaborador do Hus. Sim, Jerônimo. Um erudito viajou pela Europa, esteve em Oxford, foi lá que ele conheceu e traduziu as obras do Wycliffe. Voltou para Praga e apoiou a reforma do Hus com força total. A trajetória dele mostra bem como as ideias circulavam, né? Mesmo antes da imprensa. Exato. A erudição dele foi chave para espalhar essas ideias na Boêmia, para fortalecer o movimento. Ele também foi para Constança em 1415, para tentar ajudar o Hus, mas percebeu o perigo, tentou sair. E aí? Pediu salvo-conduto, negaram. Tentou voltar para casa escondido, mas foi preso no caminho e mandado acorrentado para Constança. Quer dizer, a situação dele era ainda pior que a do Hus, sem nenhuma garantia. Isso mostra o clima de caça aos hereges que o concílio criou ali. E a prisão dele foi horrível. A fonte diz que foi ainda pior que a do Hus. Quase 1 ano em condições terríveis. Nossa. Mas quando finalmente levaram ele ao concílio, mesmo fraco, ele fez um discurso impressionante. Denunciou a injustiça, a parcialidade do julgamento. É incrível pensar na força desse homem. Depois de meses de maus tratos, ainda ter essa clareza, essa coragem para argumentar. Ele apelou para a razão, para a justiça, mesmo sabendo que provavelmente já estava condenado. É um testemunho da convicção dele. A defesa dele foi muito elogiada na época, mesmo por inimigos. Ele elogiou o Hus, criticou os abusos do clero, o mau uso do dinheiro da igreja, e se mostrou pronto para morrer pelas ideias dele. E recebeu a mesma sentença, né? Fogueira. Sim. Colocaram a coroa de papel nele também, e ele disse algo parecido com o Hus, que aceitava por amor a Cristo. Manteve a firmeza até o fim, recusou retratação de última hora. Que força! Foi para a execução cantando hinos. No mesmo lugar onde Hus morreu, 1 ano depois, em 1416. Ajoelhou, orou e disse para os carrascos acenderem o fogo na frente dele, que ele não tinha medo. As últimas palavras foram entregando a alma a Cristo. Até um secretário do Papa descreveu ele como um homem prodigioso. A morte do Jerônimo, seguindo o exemplo do Hus, solidificou esse legado dos mártires boêmios. Essas execuções não só inspiraram, mas transformaram o luto, a indignação, em revolta armada. Resistência organizada. O que nos leva para a próxima fase, né? Exatamente.
A morte dos dois acendeu a revolta na Boêmia. E aí entra o João Ziska, Jan Žižka, um nobre militar experiente que virou o grande líder da resistência armada dos reformadores, principalmente da ala mais radical, os taboritas. Isso, o nome vem da fortaleza deles no Monte Tabor, e Ziska, a fonte diz que significa caolho, né? Isso mesmo. Aqui a gente vê uma mudança clara. Sai da perseguição individual, do martírio, e entra na guerra aberta. A afronta lá de Constança, as cruzadas que o Papa convocou contra os boêmios, tudo isso levou às guerras hussitas. Duraram décadas. E o conflito religioso virou também uma luta nacionalista. E o Ziska era um estrategista militar genial, pelo que a fonte conta. Liderou um exército grande, conquistou territórios, enfrentou o imperador Sigismundo, aquele mesmo do salvo-conduto do Rus. Pois é. A fonte menciona a astúcia dele, vitórias importantes como a de Kremnitz, em 1422. O exército imperial teve perdas enormes ali. E ele era inovador, né? Mesmo depois de perder o outro olho e ficar cego. Incrível, né? Continuou comandando, usava táticas novas, como aquelas carroças de guerra fortificadas, e a dedicação das tropas dele era imensa. Eles infligiram derrotas humilhantes nos exércitos imperiais, nos cruzados. E além de guerrear, ele implementou reformas religiosas radicais onde ele controlava. Mas também teve briga interna, né, com os calistinos, que eram mais moderados. Sim, o movimento hussita não era uma coisa só. Tinha visões diferentes sobre até onde a reforma devia ir. E o detalhe dele cego, liderando no campo de batalha, orientado por cavaleiros, é impressionante. Ele até recusou a coroa da Boêmia quando ofereceram. Mostra a influência gigantesca que ele tinha. Levanta até questões sobre liderança carismática em tempos de crise, né? Ele morreu de peste em 1424, bem quando ia negociar a paz. O túmulo dele tinha uma inscrição desafiando o Papa. O sucessor dele, Procop, continuou a luta, mas acabou derrotado depois. A morte do Ziska foi um golpe duro para os taboritas, os mais radicais. Ele é uma figura complexa, herói nacional para muitos, defensor da fé, mas também um líder militar numa guerra extremamente brutal. O legado dele mostra essa complexidade de misturar fervor religioso e conflito armado. E durante todo esse tempo a perseguição continuava, né? De forma mais geral. Ordens do Papa, ações do Império, muita violência. A fonte descreve coisas horríveis como retaliação contra os reformados. Sim, a fonte documenta uma espiral de violência brutal. É bom lembrar que a guerra foi cruel dos dois lados, mas o foco do livro dos mártires é nas atrocidades contra os reformados. Tem exemplos terríveis. Prisioneiros jogados em minas. Aquela história do oficial Pichel, que afogou correligionários, incluindo o genro, e a filha dele se afogou junto por lealdade ao marido. Que tragédia. Chocante. Mostra a desumanização, o fanatismo que rompia até laços de família. E a perseguição ficou mais sistemática, como a criação daquele Tribunal Supremo de Corretores pelo imperador Fernando. Uma inquisição móvel, com soldados. Isso foi a institucionalização da perseguição no nível mais cruel. A fonte detalha torturas, execuções sumárias. O objetivo claro era esmagar a dissidência pelo terror. Os detalhes são gráficos, mas mostram a determinação implacável das autoridades. E como golpe final, a fonte fala da prisão de uns 50 nobres e líderes que apoiavam a reforma. Prenderam todos ao mesmo tempo. 20 foram condenados à morte em Praga. Uma ação calculada, para decapitar a liderança política e social que ainda restava do movimento. E a execução pública em massa era para ser um exemplo, para aterrorizar e reafirmar o poder do Império e do Papa. E eles recusaram, confessores jesuítas, se encorajaram até o fim. A fonte descreve a morte de vários e o padrão é, nossa, impressionante. O Lord Schillig sorriu ao saber que seria esquartejado. O Visconde Wencelau, com 70 anos, falou da barba grisalha recebendo a coroa de martírio. É notável. O Gaspar de Caplitz, com 86 anos, recusou perdão que não fosse de Deus. Morro como inocente, ele disse. Mesmo diante da morte, a maioria mostrou uma fé inabalável, uma coragem. O que se destaca nesses relatos é essa consistência na fé, na coragem. Gente de diferentes posições sociais.
As últimas palavras deles, como foram registradas, mostram uma convicção profunda, lealdade à causa, uma esperança que é além da morte ali na frente deles. São testemunhos muito fortes da resiliência da fé contra a tirania. Então, o que a gente tira dessa análise toda? Que foi densa, às vezes bem sombria. Exploramos a coragem do Hus, do Jerônimo, a resistência feroz do Zisca e a brutalidade da perseguição que atingiu tanta gente, nobres e comuns. Essa exploração da fonte mostra a intensidade que esses conflitos religiosos podem alcançar, principalmente quando se misturam com política, identidade nacional. A gente vê essa trágica dança entre fé profunda, poder e violência. A história desses mártires, desses guerreiros boêmios, ela ecoa, como um testemunho da luta pela liberdade de consciência e o preço alto que muitas vezes ela exige. A resiliência humana é impressionante, né? Sem dúvida. Diante de tanta diversidade, é notável. Fica então a reflexão quando a gente olha para essa paixão, essa fé, essa violência extrema lá na Boêmia, séculos atrás. O que isso nos ensina sobre as tensões entre convicção profunda e poder estabelecido que a gente ainda vê hoje, talvez em outros formatos, né? Exato. A dinâmica de fundo pode ter ecos no presente. Bom, foi um olhar profundo em só uma parte do Livro dos Mártires. Tem muito mais ali. Obrigada por acompanhar a gente nesta imersão.